boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à 52ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas descortinamos o seu significado. Esta 52ª live decorre um dia após a emblemática greve geral e num dia que é ele dedicado à globalidade. Em 12 de dezembro celebra-se o Dia Mundial da Saúde Universal e o Dia Internacional da Neutralidade. Esta é também uma data que se repete no livro sobre o qual vamos falar e que foi escrito então por nada mais nada menos do que Pedro Miguel Ribeiro. Pedro Miguel Ribeiro nasceu no Porto em 1978. O seu percurso de vida condenou-o a ser multifacetado. E já vamos perceber melhor. Assim foi chegando a várias áreas de comunicação ao longo da vida. Tantas que já não sabe muito bem responder à pergunta qual a profissão. Entre ator, apresentador, humorista, locutor, argumentista ou radialista. A escrita em nome próprio, do teatro à televisão, sempre esteve na raiz de todas estas atividades e depois de muitos textos escritos para os mais variados objetivos, desde museus, espetáculos de magia e até para o Festival da Canção, um desafio de um amigo levou-o a escrever um thriller. Tornou-se o que mais lhe dá prazer fazer. A Última Ilusão, que eu aqui tenho, e o livro sobre o qual vamos falar hoje, é o seu primeiro livro. Portanto, sem mais delongas, vou convidar o Pedro para esta conversa e ter o privilégio de partilhar um palco, digamos assim, com quem me acompanhou durante o crescimento, no Jogo do Alfabeto, na Turma das Ciências e no Clube da Europa. Antes de mais, eu tenho que agradecer muito o facto de teres acedido aqui a este meu convite para falar aqui de uma faceta de uma pessoa que por si só é multifacetada, não é? Como tu próprio dizes. Sim, se bem que uma vez à conversa com a Cláudia Semedo, que também é mulher dos 7 instrumentos, dei-me conta, foi no Mesa para 2 na Antena 1, quando a entrevistei, dei-me conta que isto de ser multifacetado é mais maldição do que talento, pá, porque é um bocado a necessidade que aguçou o engenho, não é? Tu neste país, como a dimensão do mercado condiciona um pouco o que tu consegues ganhar em cada área, não é? E se gostas de muitas áreas, tu acabas naturalmente por aceitar vários desafios diferentes em várias áreas diferentes que tu gostas ao mesmo tempo, não é? E com isso acabas por compor o que à partida num país com uma dimensão um pouco maior em termos de mercado, tu irias ganhar só com uma das áreas, não é? Por isso é que há atores que também escrevem e que também são encenadores. E por isso é que há jornalistas que também são escritores que também são outra coisa. E por isso é que há publicitários que também são escritores que também são outra coisa. E lá pelo meio são formadores, não sei o quê. Portanto, lá está. Mas eu realmente, o ser muito multifacetado em áreas muito diferentes é uma coisa que me assiste, sim. Eu revejo muito nisso e até porque, pronto, na minha área as pessoas pensam que os médicos só são médicos e, ao contrário do que muita gente pensa, um médico nunca é só um médico, não é? Nunca. No teu caso és médico, és viajante, és crítico de livros, és dinamizador cultural, és muita coisa. Mas olha, por exemplo, o Rui Pato, um exímio guitarrista, acompanhou o Zeca Afonso durante muito tempo, acho que ainda toca, e ainda exerce, aos 80 e tal anos, médico. O Fernando Namora, escritor, era médico também. O próprio Miguel Torga era médico. E há muitos até mais atuais. Olha, eu não resisto a fazer aqui uma primeira pergunta, que é para já quebrarmos aqui o gelo e realmente também é para satisfazer aqui uma curiosidade minha, até porque estamos no dia 12 do 12. E então a pergunta, como não podia deixar de ser, é: porquê esta data? Porquê é que o 12 do 12 é tão importante na Última Ilusão? Ora, eu faço anos já em dezembro. Eu vou fazer anos agora dia 15, não é? Portanto, o mês de dezembro sempre foi muito importante para mim. Mas tem muito que ver com aquilo que foi o título provisório do livro. A Última Ilusão começou por se chamar 1 por 12. Porquê? Porque, bom, para quem já leu o livro, isto é mais fácil de explicar. Para quem ainda não leu, eu vou ter que arranjar aqui um equilíbrio sem dar spoilers. Mas
há mais história para lá daquilo que vem na sinopse da Última Ilusão. A sinopse, que toda a gente sabe e pode dizer a toda a gente, é o maior mágico do mundo, faz o último espetáculo na sua terra natal em Braga, faz desaparecer uma pessoa da plateia e essa pessoa nunca mais aparece. E tem que ler o livro para perceber este mistério. Pronto, isto é uma das camadas da história, mas ela conta mais coisas para ali abaixo. Ora, este desaparecimento desta pessoa, eu queria muito ligá-lo, numa fase inicial, a algo místico, a algo... pronto, pôr as pessoas a pensar no sobrenatural, não é? Inicialmente quer dizer, é no livro a intenção do livro, inicialmente dá esta ideia às pessoas e depois ela ou se consubstancia ou não, tem que ler para perceber. Mas a verdade é que o 12, sendo um número bíblico, sendo um dos apóstolos, querendo eu que grande parte da ação se passasse numa altura de inverno, mas daquele clima frio nos Jerez, mas que às vezes é temperado por aquele sol de inverno muito, muito picante, digamos assim, que também o tens aí na zona da Guarda e da Serra da Estrela, o sol alto, sabes? Tipo, está um frio do caraças, mas o sol fere os olhos. Queria muito escrever cenas com esse ambiente. E, portanto, por causa da simbologia do 12 e porque eu queria um livro que estivesse permanentemente a apelar a este nosso instinto de procurar simbologias em tudo e códigos em tudo, decidi que tinha que haver um dia particular do calendário que se repetia ao longo da história. E, portanto, o livro praticamente todo passa-se em dias 12 de dezembro. Em diferentes anos, porque o livro dá saltos temporais, mas o livro quase sempre passa-se num 12 de dezembro e quando não se passa, o próprio capítulo começa com uma ironia em relação a isso. Que acho que tu topaste porque tu topas tudo, não é? Mas é isso, prendeu-se com uma vontade que eu tinha de dar um símbolo, uma simbologia, um sobrenatural a isto. Por exemplo, quando me pus a pesquisar sobre o teatro-circo, que eu já conhecia, que achava lindíssimo e achava que era um cenário fantástico para isto, mas quando eu me pus a pesquisar mais sobre o teatro, e comecei a perceber que tinha sido construído em cima das ruínas do convento dos Remédios, do Nosso Senhor dos Remédios, e que há lendas ainda hoje de pragas rogadas pelas últimas freiras do convento, etc. Tudo isso ajudava muito à história. E, portanto, há toda esta camada de simbologia e de sobrenatural que eu queria colocar no livro desde o início. Lá está, era para se chamar 1 por 12, mas felizmente a minha editora disse, olha, vamos arranjar um título melhor. E lá pensámos e acabámos por encontrar um tão simples como bom que é A Última Ilusão. E é que este 12 por 12, eu não sei se isso também passou pela tua cabeça, remete muito também para os antigos maias. Por causa do ano 2012. Exatamente. Sim. E exatamente por isso, e por outras questões que também estão aqui no livro e que remetem para este 12, a outra curiosidade que eu tinha, isto porque eu sou, digo desde já, é se és fã de mitologia. Sou bastante. Não posso dizer que seja um conhecedor assim tão profundo. Por acaso, os 12 trabalhos de Hércules, lá está, 12. Os 12 trabalhos de Hércules são da parte da mitologia que eu conheço melhorzinho, não é? Mas tive que reforçar um bocado a minha própria pesquisa para fazer o livro. Mas sou fã de mitologia. Até porque acho que vejo isso de uma forma um bocado comovente até. É uma primeira tentativa de explicar o mundo, percebes? Hoje em dia, a própria ciência, quando se abeira dos limites do possível, por exemplo, quando queremos explicar todas as leis do universo, a esta altura falta-nos matemática para isso. E se leres Michio Kaku, percebes que às vezes o drama ainda não há matemática para explicar alguma física. Chega um ponto em que quase que assume também com tonos de mito, não é? Haverá cientistas no futuro a olhar para a ciência de ponta que se faz agora e a dizer estes gajos estavam tão errados em relação a isto afinal é de outra maneira, não é? Então, a mitologia tem esta coisa engraçada de, por se basear em histórias, e o nosso cérebro adora histórias, por inocente que sejam as explicações, elas cristalizam, elas mantêm-se, não é? O mito de Adão e Eva continua a ser uma coisa interessante de contar às crianças. Depois convém traduzi-lo para que percebam que é uma simbologia da nossa natureza, do nosso deambular entre o bem e o mal, e que não é uma coisa para suportar teorias criacionistas. Mas, de facto,
acho que é interessante em termos até de tema de debate, para surgir outras coisas. O meu filho agora veio, ele está a ouvir isto, veio mostrar o Código da Vinci, que ele está todo contente agora a ver o Código da Vinci, pronto, ok, veio mostrar o Código da Vinci, olha que está a vir para todo o mundo, pá. Está também, ouviu-me falar de mitologia, já veio aqui todo contente de mostrar isto. Mas é isso, é para mim um tema muito comovente, sobretudo, muito comovente. E até porque, corrijo-me se estiver errado, mas é uma coisa que eu também gosto quando conheço outros países, é de conhecer os mitos e as lendas que existem nestes países, não é? E no fundo isso também é uma forma de nós conseguirmos escolher um pouco da cultura desse país e dessas regiões, quando se estivermos a nível mais pequeno, não é? No caso da América Central, por exemplo, a mitologia maia e a azteca, mas particularmente a maia, ficou-me bastante na cabeça. Ao mesmo tempo tem um lado pernicioso, que também é abordado de certa forma na Última Ilusão, é que a mitologia, uma vez convertida em religião, é um instrumento de poder tremendo e que passa um cheque em branco a todas as malícias e sevícias que se queiram ter ou fazer, não é? E, portanto, aí também há essa questão. Aliás, se tu vires o Apocalipto do Mel Gibson, está bastante bem denunciado o quanto aqueles conhecimentos de astronomia e aquela encenação toda dos eclipses e a encenação toda da descida da serpente Kukulkan no templo de Chichen Itza, quando o Sol atinge determinado ponto, todas essas coisas estavam feitas de forma, claro, a ludibriar grande parte da população e em acreditar que tinham que servir uma certa elite. Mas esse esquema de manipulação está presente em todas as religiões no mundo. Quer dizer, a mitologia para mim é um pouco como a invenção do fogo, não é? Em quando alguém inventou o fogo, houve 5 gajos. Um disse, bora cozinhar os alimentos. Outro disse, bora protegermos dos predadores. Outro disse, bora aquecermos quando há frio. E dois disseram, bora queimar porcarias e bora declarar guerra. A mitologia e até a religião acabam por estar sujeitas também a estas interpretações diversas. Olha, e já agora, por falares nisso, o que é que então... Já percebemos que foi um desafio de um amigo, mas o que é que te motivou a ver um thriller que é ambientado no mundo da magia e que tem tantas referências à religião? Ok. Estão aqui dois mundos que podem parecer assim muito distantes um do outro, mas que realmente... Vem de 3 fontes diferentes, mas todas relacionadas comigo. Ou seja, uma é o David Mendes, que é o meu amigo, que é realizador, queria especificamente um thriller, mas que não fosse um policial. Andava a tentar inspirar-se num thriller de um autor português que não fosse necessariamente um policial. Na altura ainda não tinha encontrado o livro que queria, eu até lhe sugeri alguns, mas depois voltámos a encontrar, 6 meses depois de ele ter falado inicialmente desta ideia de fazer um filme baseado num thriller que não fosse muito policial, encontrámos-nos 6 meses depois de eu lhe ter sugerido os livros e depois ele disse que ainda não tinha encontrado a história e eu meti na cabeça, bom, vou-lhe oferecer uma história, é uma prenda gira para lhe oferecer. Eu às vezes faço estas coisas, meto na cabeça que vou oferecer assim uma coisinha simples aos amigos e depois complica a minha vida, porque depois a sinopse tinha 20 páginas e depois já tinha 70 e depois eu disse, olha, espera aí uma semana, já te mando meia prenda e mandei-lhe meio guião, já acabado. Depois, até ao final do mês, mandei-lhe o guião completo e ele a ler e dizer, epá, como é que isto é possível? Que maravilha! Bom, resultado, dele veio a ideia de ser um thriller. Eu nunca tinha pensado em escrever um livro na minha vida, quanto mais um thriller. E isto pode parecer estranho, visto que eu já tinha escrito tanta coisa como estás a dizer na introdução. Só que uma coisa é tu escreveres para televisão, ou teatro, ou escreveres para rádio, ou escreveres para filmes corporate, filmes turísticos, que fiz muitos com o David Mendes, lá está, em que te pedem muitas vezes síntese, em que te pedem muitas vezes para meter as coisas em caixas mais pequenas. O trabalho de personagem no teatro, sim, é importantíssimo, mas, por exemplo, é tudo mais assente em diálogos, não tanto em descrição, não é? Deixas para o ator dar toda a intensidade e para o encenador dar todo o ambiente. Bom, na literatura, todas essas funções estão da tua responsabilidade. É um trabalho em que o escritor tem que dar esse ambiente, tem que dar as matizes e emoção das personagens, tem que criar, conceber as personagens e vivê-las na página. E isso foi tudo novo para mim. Quando eu concluí o guião, eu cheguei à conclusão que, ok, vamos entreter-nos com isso. Mas
aí já falo depois. Outra coisa importante que me perguntaste é porquê a magia, não é? A magia, porque o David Mendes é irmão do Mário Daniel, do Mágico. E nós já tínhamos feito equipa, e eu era guionista dos programas de magia do Mário Daniel, pelo menos de 3 séries. A quarta foi o Leandro Morgado, que também é um tipo espetacular, talentosíssimo, e também escreve e faz uns espetáculos fabulosos. Mas a magia veio por aí, e porque eu lá está, repara, a partir do momento em que o que eu quis foi dar ao David uma história execuível em filme, eu preocupei-me em que fosse a história mais execuível possível. Okay. A ideia de fazer em Braga surge daí. Claro que eu já conhecia Braga, gostava de Braga, mas a ideia de fazer naquele eixo Braga, Guimarães, Viana do Castelo, surge daí. É uma necessidade logística que preside esse raciocínio. A ideia de fazer no Teatro Circo, que é um teatro que ele conhecia também muito bem, para além de ser espetacular, é claramente dos mais bonitos do país, se não o mais bonito, também veio daí. E a ideia do tema da magia foi porque, naturalmente, é uma área em que é preciso saber muito bem filmar magia, e o David sabe muito bem filmar magia. Agora, o giro é eu ter partido de balizas tão concretas que poderiam ser amarras, mas isso só ter dado fermento à história. Porque eu a partir desse momento, comecei a preocupar-me com, ok, tu queres fazer a coisa assim, agora é preciso que a realidade te ajude a que a coisa seja assim. Porque bastava, por exemplo, que o Teatro Circo não tivesse tido uma construção tão polémica, sabes, que envolveu o arrasar de um convento, e eu perdia logo ali um pilar da história. Ou bastava que sei lá, que o tema da magia não se relacionasse bem com outra coisa qualquer ali da cidade de Braga. Quer dizer, estás a perceber? A religião surge por 2 razões. Em primeiro lugar, por causa de Braga, que é uma cidade que eu até no livro digo que é uma jovem adolescente centenária. Que é uma bela maneira, acho eu, de resumir Braga, não é? Porque é uma cidade que tem aquele dramatismo granítico e telúrico que, por exemplo, a Guarda tem, só que junta ali um frisson de juventude tremendo e rebelde mesmo, não é? Os neons do Generation estão ali paredes meias com a fachada granítica gigantesca da Igreja de Santa Cruz. Não estão paredes meias, não estão relativamente próximos, percebes? Tu viajas por entre sensações muito diferentes da cidade, entre o moderno e o novo, assim. E, portanto, haver o conflito entre o espetáculo sofisticadíssimo, etc., e ao mesmo tempo esta tradição, este peso todo, era um ambiente que estava desde o início. E depois, a minha mulher, que é a minha companheira na gestação das histórias, nós falamos muito. Eu costumo dizer que, antes de eu comentar o que é que seja de uma história, e é uma pergunta que eu lhe faço 300 vezes ao ano, olha, mas se quiseres não ouvir, não ouves, que é para não estragar a história. Ela diz, não, vá, conta, que ela também gosta disso. Então, a debater com ela, que a certa altura surge ali uma ideia crucial para o livro. Eu não sei se posso dizer aqui, pode dar spoiler, mas é uma ideia crucial e que leva definitivamente uma parte da história para as instituições religiosas. Ok? E pronto, e foi assim esta conjunção das coisas. Depois o giro foi atar estes conceitos todos, não é? Olha, e então já percebemos o porquê de Braga e do Teatro Circo. Exatamente esta proximidade, não é? E esta execuibilidade futura. Mas então eu fiquei agora ainda mais curioso. Esse guião tem pernas para andar? Opa, pernas para andar ele tem. Okay. Até sei que o David está a tratar do projeto e tudo isso, e está agora na fase de procurar financiamentos. Se acontece ou não acontece, não sei. É daquelas coisas que eu gosto de saber o mínimo possível, porque se isso acontece, repara, é um bocado Euromilhões para mim, não no aspecto financeiro. ninguém fica milionário com arte em Portugal, meu amigo. Mas no aspecto de realização, de fantasia, de calorzinho no coração. Isto tem aqui cenas que são dignas de um terceiro passo. Sim, olha, é muito giro estar a dizer isso, porque o Mário Daniel, 2 coisas giras em relação ao Mário Daniel. Uma delas é,
eu esperava que antes do livro sair, o Mário conseguisse ler para me dar alguma consultoria nas partes de magia. Pá, acontece que o Mário está sempre a mil e não estava com tempo, com capacidade para estar a ler com a devida atenção. Então, chegou o dia do lançamento, em que ele foi um dos apresentadores e fez um truque de magia engraçadíssimo no lançamento. E ele acabou de ler o livro na véspera. Já o livro estava impresso. Epá, e eu, depois, no jantar e tal, falei com ele a dizer, olha, pronto, epá, eu acho que se houvesse alguma coisa de profundamente errado com os truques, tu dizias. E o gajo disse, não, aquilo podia de facto ser assim. Eu acabei por gostar muito que a coisa tivesse sido assim, porque repara, eu escrevi montes de guiões para programa de magia, mas nunca quis saber como se faz um truque. Eu não sei fazer desaparecer uma moeda, eu não sei fazer um truque de magia básico, eu não consigo, não sei como é. Fascina-me a ver, não sei fazer. Mas o giro é ele dizer-me que de facto os truques que eu explico ali, e estamos a falar de ilustrações de grande dimensão, poderiam de facto ser feitos daquela maneira. Ok. E isso para mim é muito, muito engraçado. E depois foi giro, foi o conceber o espetáculo de magia, dar ao leitor a sensação de que está a vê-lo, dar ao leitor a sensação de que aquilo seria, de como seriam os cenários, como seria tudo isso. Ora, o Mário Daniel disse-me uma coisa logo na apresentação e continua a dizer isto, e eu fico extremamente tocado com isso, é que o livro dá-lhe mesmo essa sensação do filme, do Prestige, do Terceiro Passo. Dá-lhe muito essa sensação. E uma coisa curiosa também foi, eu quando já tinha a história bem avançada, quando já tinha escrito o guião, já o estava a transformar em livro, eu vi o filme, vi com medo, porque eu tenho sempre muito medo de que lá apareçam ideias que eu estava a pôr e que depois pareçam plágio, percebes? Mas de facto foi uma ótima sensação perceber que não era exatamente nada disso que eu tinha no meu livro. E também, isto é uma coisa que eu aprendi no stand-up comedy, para plagiares alguém, tens que plagiar alguém. Quer dizer, não há meio plágio, não há plágio involuntário. Não, plagiar é plagiar, tu vais e copiaste e percebes logo. Tu estás a desenvolver uma ideia que 300 outras pessoas desenvolveram, mas tu estás a desenvolvê-la tu de uma forma honesta, vai ser diferente. Vai ser diferente do que fez o outro ao lado, mesmo que tenhas tido exatamente o mesmo briefing e as mesmas condicionantes. Porque a mente humana é assim, não é? Eu tenho influências na minha cabeça que mais ninguém tem, e tu terás outras e eu terá outras, não é? E é assim. Olha, e uma coisa engraçada também, que eu não sei se te lembras desse programa, eu já fiz referência aqui a tantos programas, era aquele programa acho que era o Mágico da Máscara, ou assim qualquer. O Mágico Mascarado, sim. Exatamente. Era um programa em que ficávamos a conhecer o reverso dos truques, não é? Sim. Como faziam os truques, não é? E isso também é engraçado porque aqui depois, no livro, também há aqui depois uma parte, não é? Digamos que não é nada muito extenso, mas há esta preocupação de tentar explicar como é que alguns truques se realizam, não é? Como é que há... Sim. Deixa-me fascinar. E há uma frase no livro, e o Mário Daniel achou muita piada essa frase, que é qualquer coisa como no palco o efeito era deslumbrante e extraordinário, mas o que se passava no subpalco não lhe ficava atrás. Tu, às vezes, quando sabes como são feitas estas coisas, tu ficas ainda mais de queixo caído. Ou pela simplicidade daquilo, que às vezes são coisas desarmantes, quer dizer, eu às vezes estou a falar com o Mário Daniela, faz-me desaparecer uma caneta pelo nariz, ou faz-me e a caneta desaparece, ou tem um isqueiro e parece que troca as voltas ao isqueiro a passar assim com a mão, e depois ele explica-te como é que fez aquilo e tu continuas sem perceber. Ele mostra-te em câmara lenta e tu continuas sem perceber. Percebes? Faz com as mãos o que o Ronaldinho Gaúcho fazia com os pés. É uma coisa fascinante pela simplicidade e, às vezes, pela complexidade. Exato. Há truques que tu estás a entrar no teatro e já estão a ser feitos. Se tu não sabes. Outra coisa que está retratada no livro, na Última Ilusão, e que confere com a realidade, é que as equipas dos ilusionistas não são assim tão grandes. Sim, pois. É uma alcateia pequenina, porque há muitos segredos, a relação de confiança tem que ser muito forte, e é mais uma razão, ainda quem leu o livro está com certeza a perceber isto, mas quem não leu acaba por
ter aqui uma dica sobre o livro. O facto da confiança ser um ingrediente tão importante da atuação do mágico também torna a confiança um tema muito importante no livro. Uhum. Exatamente. Uma questão ainda relativamente à parte dos mitos e das lendas. Aqui temos várias referências culturais, sobretudo a nível do norte de Portugal. Achas que a inclusão dessas referências e desses, até dos maneirismos e da forma de falar e do modo de atuar, nos livros é importante? É uma forma de nós perpetuarmos aqui, de não cair em terreno morto, não ficar Eu acho que é muito apagado. importante, acho que é muito importante e é engraçado porque, felizmente, ganhei muitos amigos com isto dos livros, quer em quem lê, quer em quem escreve. Não esperava que fosse assim, é das coisas mais fascinantes para mim, das melhores surpresas que eu tive na vida, é este meio e como ele é, e já me disseram que já houve alturas em que isto era mais complicado e que também há alguns cold shoulders que eu ainda não conheço, e já me disseram isso tudo e eu estou preparado para isso, eu sei como é, mas ainda estou numa fase, digo isto sempre, de Disneylândia sem filas. Fiz verdadeiros amigos nisto, mas verdadeiros amigos de falarmos todos os dias. E pronto, e entre eles, para pôr nomes, quer dizer, a Mafalda Santos é já uma amizade que já vinha atrás, mas consubstanciou-se. Entretanto, já conheci o Fábio Ventura, a Ana Porto Carrero. Epá, isso começa a dizer nomes. A Filipa Fonseca Silva também. Já foi giro que eu estreiei um espetáculo de stand-up comedy com livros e ela estava lá com uma data de escritores do Clube das Mulheres Escritoras, a Joana Kabuki, e estavam outras também. Epá, e eu acho isso tudo lindo. A Maria Inês Almeida também era uma amiga que eu tinha atrás e que agora é uma amizade mais intensa, mas depois há um grupo somos um grupo de 4, eu, a Filipa Amorim, o Alex Couto e o João Zamit, falamos muitas vezes e temos esta coisa em comum, que outros autores também têm, mas nós falamos bastante sobre isto, é que todos nós sediamos os nossos livros militantemente num sítio. Quer dizer, o João Zamit com Guimarães, a Filipe Amorim com Santa Cruz, o Alex Couto com Setúbal, agora com Lisboa, com os Piriquitos somos nós, eu com Braga. Eu não vou seguir tão obsessivamente esta lógica. O meu próximo livro, se sair, leva-nos ao mundo todo e até outros planetas. Mas é giro porque nós partilhamos muito esta visão e o Zamit, em particular, fala muito da noção de território. Ou seja, é giro tu escrever histórias que se passam aqui com gente que tu conheces, lugares que tu conheces, porque isso condiciona a forma como as pessoas falam, pensam, sofrem, amam. Tudo isso. A solidariedade tem umas com as outras ou não. A dimensão do lugar onde tu moras condiciona a tua forma de pensar. Eu sou uma pessoa quando ando no trânsito em Lisboa e sou uma pessoa quando estou a relaxar em Lisboa. Mas a forma como o trânsito me tira tempo em Lisboa condiciona quem eu sou aqui. Eu, se morar, de repente, noutro sítio, eu vou ser uma pessoa diferente. E isto só com morar. Nascendo lá e sendo de lá, isso influencia tudo. Ou seja, mesmo quando não és dos locais e escreves sobre os locais, tu tens de te preocupar com isto. E o giro é, estamos num momento da literatura portuguesa em que o autor já não tem que ter aquela tentação, a meu ver, prejudicial, de eu tenho que sediar isto num sítio internacional para ter mercado. Pá, não, porque tu vais ler o Trainspotting, que é sobre drogados em Glasgow, e moras no Porto, ou na Guarda, ou em Lisboa, ou no Funchal, e gostas daquilo. Opá, onde é que está escrito que um tipo em Glasgow não pode pegar nos sinais de fumo do Alex Couto, que se passa em Setúbal, e não pode ter a mesma sensação? Opá, claro que pode. Claro que pode, não é? Eu leio sobre ruas em Glasgow, eu não tenho que saber o que é a rua, desde que ela esteja descrita, está feita a informação cigarrusga, não é? E estou a ver como é que pensa aquela gente, como é que fala aquela gente, mas a história tem parecenças suficientes com o que eu conheço para eu fruir, não é? Então, se isto é verdade, para nós lermos uma quantidade de livros que se passam na Suécia, que se passam na Finlândia, na Alemanha, em França, nos Estados Unidos, quer dizer, lemos literatura russa que se passa numa Moscou que já não existe,
Epá, claro que nós podemos usar o nosso território e usá-lo como argumento que caracteriza as personagens, usar a cidade de Braga, por exemplo, como uma personagem do livro Na Última Ilusão, ou como a Filipa usa Santa Cruz nos policiais dela, e os Amitos de Guimarães no Coisas Ruins, e agora no próximo que está escrito também acho que é a mesma coisa. Pá, as cidades fazem parte da narrativa, são personagens do livro e só lhe dão autenticidade. E não lhe tiram em momento nenhum a possibilidade de um dia ganhar asas e ir lá para fora. Percebes? Acho que em momento nenhum. Eu já tive pessoas do Brasil a ler A Última Ilusão e gostaram imenso. Portanto, Olha, e já agora, porque isto também é algo que eu gosto de fazer, que é também aqui um desafio literário, que eu lhe chamo o passaporte literário, que é a tentativa de ler livros ambientados nos locais para onde viajo. E achas que isso também funciona? Ou seja, dás-me esse aval no fundo? Ou seja, o livro pode servir como um mapa até da própria cidade. Nós podemos nos embrenhar ainda mais com a leitura deste livro, estando em Braga ou indo depois visitar Braga? eu próprio fiz isso. Porque as minhas memórias de Braga eram boas, mas quando tens que colocar informações no livro, vale a pena depois teres a certeza absoluta a que é que aquilo cheira, não é? A sensação tátil que tem, enfim, tudo isso é importante. No caso de Braga, eu próprio fiz isso e acho que é uma coisa gira de se fazer. Aliás, já gravei uns vídeos a ler excertos do livro no Teatro Circo e é uma emoção bastante grande. Sobretudo, estar lá pessoas que trabalham no Teatro Circo a ouvir os textos enquanto estava a gravar, não é? Falar da tela do mestre Domingos Costa, por exemplo, que é um ex-libris daquele teatro e que muitas vezes as pessoas não podem ver. Esses detalhes, sim, os livros podem perfeitamente servir desse guia, desse espevitar, deve ser uma experiência fantástica de fazer isso com vários livros. Olha, estou agora a ler Os Bastardos de Hitler, do Francisco Ramalheira, que é ótimo, é um excelente livro. Estou a gostar mesmo muito. E aquilo é uma viagem por Salzburgo, por uma Salzburgo que não existe já, porque é Salzburgo do pós-guerra. Posso apenas imaginar a quantidade de pesquisa que ele teve que fazer para caracterizar aquilo assim, porque não pode ir lá e ver como é que é Salzburgo destruída, né? Tem que deduzir. E isso lá está. Mesmo o meu, A Última Ilusão, houve muita coisa que escrevi, ainda estávamos a sair da pandemia e as viagens estavam um bocado condicionadas. E depois houve muita coisa que eu escrevi e que ia pesquisando à distância, com a tecnologia que temos hoje em dia, para ter noção dos percursos, para ter noção das coisas, mas muita coisa eu já trazia do terreno. Por exemplo, as partes que se passam no Gerês, naquela estrada que vai para Soajo, na Serra de Soajo, com a Serra Amarela em pano de fundo, isso é um local onde eu tinha estado havia pouco tempo, percebes? Isso também ajuda. Depois de Braga foi mesmo uma questão de já com a história antes de ser publicada, mas já escrita, ir lá conferir os locais, Estava tudo correto. ver essa coisa. Exatamente. Olha, e algo que eu achei interessante, até porque é quase um nosso companheiro aqui nesta viagem. Este narrador é omnisciente e tem que quebrar a terceira folha, ou a quarta parede, como lhe quiser chamar. Qual é que foi a razão para escolher um narrador assim? Porque como o livro nasceu do guião, e o guião é sobretudo um documento de trabalho, as didascálias que tu pões são funcionais, basicamente, não é? E escreves com a confiança de quem vai ler, faz parte do processo criativo. E, portanto, dás as indicações de planos de câmara, não é? Sugeres se é interior noite ou se é... Nos guiões, normalmente, há sempre um cabeçalho, se é interior noite ou exterior dia, ou não sei o quê, logo para a produção ter uma maneira de fazer a decupagem das cenas e por se leva equipamento de iluminação, se não leva por aí fora. E, portanto, como o livro nasceu disso, eu depois até acabei por deixar algumas partes de guião, tipo peça de museu, sabes? Quando alguém está a fazer uma construção e tropeça num achado arqueológico e depois faz uma cabine de vidro para lá estar o achado arqueológico e continua a construção à volta. Fiz isso, porque achei que era giro quase dar essa noção de descoberta do património a quem estivesse a ler.
E o quebrar a quarta parede também vem daí. Há uma parte do livro, por exemplo, porque o quebrar a quarta parede pode ser feito de muitas maneiras e é uma maneira muito gira de convocar o leitor para a história. E atenção, o Dostoiévski quebrava a quarta parede às vezes, por exemplo, nos Karamazov, até à altura, ele quase que tem o papel, quase que encarna uma alcoviteira, não é? Ou uma bisbilhoteira, não é? Quando está a falar de quem andou enrolado com quem e tem uma parte, gente, mas sobre isso não vamos falar mais agora, porque essa coisa já sabe toda a gente como é que é. Entendes? Ou seja, eu no livro, um exemplo que eu tenho disso é quando estou a descrever a equipa do Zéfiro em tensão, porque a pessoa que desapareceu não aparece, e descrevo como é que eles estão, não é? E a descrição é de tal forma encadeada que depois eu remato com uma legenda de quadro de exposição, que é Quinteto Derrotado, Óleo sobre Tela, Teatro Circo, não sei o quê. Percebes? E o quebrar a quarta parede no cinema diz isso, quebrar a quarta parede, né? Quando o ator está na cena e de repente olha para a câmara e diz qualquer coisa para a plateia. Pronto. Aqui pode assumir muitas formas. Esta é uma delas e há outras espalhadas pelo livro. Eu acho que é uma maneira muito gira de dar dinâmica à leitura, de colocar as pessoas de repente a estimulá-las, tal como, por exemplo, quando estás a fazer uma apresentação, mandar uma piada na altura certa, dar uma gargalhada e acorda mais as pessoas, não é? Acho que é isso, é basicamente disso que se trata. E basicamente nós mergulhamos mais no livro, não é? Ou seja, dá-nos a mão, este narrador dá-nos a mão e nós lá vamos nós. Sim, sim. Curiosamente, eu tenho as minhas obsessões, uma obsessão, eu tenho alguma obsessão com o espetáculo, na verdade. Portanto, como no mundo do espetáculo tens sempre um medo enorme de te repetir, eu acho que vou transportar essa obsessão para o que escrever. E, portanto, o novo livro que tenho escrito agora, e que vamos ver se é publicado ou não, está lá na editora, vamos eu até ela me dizer que vai acontecer, reservo a possibilidade da coisa não acontecer, mas é uma narrativa completamente diferente, é uma coisa completamente diferente, o estilo é o meu, a marca de estilo que está na Última Ilusão vai lá estar também, portanto isto tem que ser, porque senão estou a defraudar os meus leitores, mas o tempo da narrativa é diferente. Aqui é, eles entraram, eles fizeram, eles foram, eles andaram. No outro é, ele está, ele entra, ele agora vê, ok? Este dá saltos temporais para frente e para trás. O novo é uma narrativa contínua, é uma linha. E pronto, e isso também é para me obrigar a outro tipo de quebrar a quarta parede também. Eu vou tentar sempre, em algum momento, meter esses elementos mais surrealistas no meio da coisa para causar solavancos na leitura. Essencialmente é isso. E uma coisa que eu também achei engraçada, por uma das tuas facetas também, uma das tuas muitas facetas, são aqui os toques de humor que vão existindo. Alguns até com um humor negro, digamos assim. Completamente. E a minha pergunta é, o humor salva-nos e permite-nos manter à tona? Isto porque temos aqui períodos de grande tensão. E nós, como leitor, podemos ficar assim um bocadinho assoberbados com tanta tensão que às vezes é aqui acumulada. E esses momentos de humor permitem-nos aliviar e voltar assim um bocadinho a ter os pés mais assentes na terra e dizer, afinal, isto... Eu creio que o humor permite sempre isso. E eu creio que o humor também é um ato de valentia. Eu sei que fiquei um tipo com menos medo depois de começar a fazer stand-up comedy. Ou seja, o facto de tu observares o ridículo nas coisas permite olhar para elas com uma maior trivialidade e portanto, encará-las com uma coragenzita adicional. Não estou a dizer que quem faz humor é um valentão, não é nada disso. Quer dizer, esta coragem não é uma coragem que permita derrubar muros ou ter superpoderes. É meramente a coragem de enfrentar as coisas com um pouquinho mais de força. Eu acho que no caso do livro da Última Ilusão, o humor tem uma dupla função. Em alguns casos é mesmo um scares, assim, um solozito ali de clarinete para
lá está, evitar as pessoas, causar um solavanco e porque eu gosto, sempre gostei e vou continuar a gostar. E noutro caso é mais negro, como tu estavas a dizer, porque às vezes não serve para te levar mais para cima, é mesmo só para pôr sal na ferida. Eu gosto muito daquela acrimónia, daquela frieza com que às vezes. Isto nota-se muito em autores do centro e do leste da Europa. Surgiu-me esta frase uma vez na Feira do Livro em Beja e já repeti num lançamento no Barreiro. Eu gosto muito. Saiu-me e agora uso assim, mas para dar um exemplo do tipo de coisa que eu estou a falar, é quase do género: oh, coitadinha, ficou sem cabeça. Bem, ao menos fica mais leve. Pronto, ou seja, este género de humor negro às vezes é mesmo só para pôr sal na ferida. Há cenas no livro que são de alguma violência em que eu me estou a referir a uma pessoa que está a espancar outra e eu digo agora na outra face porque a simetria é precisa. Ou seja, às vezes é mesmo só para realçar o tom, porque a cor da verdade é o cinzento, mas o sangue é muito vermelho e o fogo é muito amarelo. Então tu realmente às vezes vês a violência acontecer, e mais a mais hoje em dia que ela é televisada e aparece na rede social a pontapé, o humor negro quase que se impõe, porque isto é tão absurdo o ambiente em que a gente vive. No scroll, estás a ver no telemóvel, a criança à fome em Gaza está a paredes meias com o gatinho fofinho e com a modelo sensual de biquíni. E esta eu ia dizer esquizofrenia, mas é um termo médico que tem muito que se lhe diga, mas é um pouco a realidade que tu estás a consumir e, portanto, o humor negro acho que atualiza bastante o tom que tu queres dar, mesmo nas fases mais violentas do livro. É um país de maravilhas pouco tem, não é? Boa frase. É um bocado isso. Boa frase, sim senhor. Não sei se já experimentaste escrever, mas podes começar a tentar. Aqui uma última curiosidade, depois seguimos para outras perguntas ainda, mas uma última curiosidade também. Que enigmas escondem, a ver se me lá, enigmas escondem as letras que polvilham as notas de rodapé de algumas das páginas. As letrinhas! Ora, muito bem, deixa cá ver se eu encontro aqui para a malta que ainda não leu perceber. Isto é complicado. Não sei se aparece na câmera. É que a minha câmera, ainda para mais, eu estou assim em esfumato, tipo Mona Lisa, porque o vidro do meu telemóvel está um bocado partido e ainda não consegui substituir. Mas eu acho que se conseguem ver aqui estas letrinhas. Exatamente, está a mostrar também. Olha, esta é a primeira vez que aparece, exato. Ora, estas letrinhas, quem ainda não leu o livro, não se prendam nelas, porque há amigos meus que jogam Dungeons and Dragons comigo e que são de tal maneira malucos por enigmas, estavam embicados ali e não estavam a avançar com o livro. Não se prendam por aquilo. Leiam o livro até ao fim, porque aquilo não condiciona em nada a leitura do livro. Aquilo é um easter egg. É uma surpresa para o final. Ou seja, no final do livro vocês terão informação suficiente para perceber um pouco como aquilo se decifra. Podem sempre entrar em contato comigo no Instagram, se tiver. Mas já houve vários leitores que sozinhos, sem ajuda nenhuma, lá chegaram. Olha, a Anabela Lopes, que escreveu Nas Minhas Mãos a Morte, e a Lúcia Granhas, que acho que até está a ver o vídeo neste momento, elas resolveram sozinhas logo, não é? Porque lá está, são daquela cena de ver muitos thrillers, ver muitas coisas, gostar muito de códigos, pau. Mas há malta que ainda que fica meio presa com aquilo e depois eu dou umas dicas. Mas pronto, posso dizer já aqui, vá, cifra de César é uma coisa importante para resolverem aquilo e leia o livro até ao final, aquilo é só um easter egg. É um easter egg que, pronto, adiciona ao final do livro. Não posso dizer muito mais do que isto. E quando chegar ao final do livro tem, para além da ideia da cifra de César, que não está escrita no livro, há lá uma chave que vocês ficam a perceber. Sim. Depois se precisarem, sigam-me no Instagram, vão até lá e perguntem coisas. Nas últimas páginas. Leiam bem as últimas páginas, não é? Sim, sobretudo as últimas páginas, sim. E antes de terminarmos aqui esta primeira parte, ainda há duas perguntas, sendo que uma delas quase já fomos respondendo. A penúltima é: de que forma é que o teu trabalho como radialista influenciou a tua escrita? Olha,
Eu já tive momentos de starstruck a dar o meu livro a ler a pessoas. Mas a vez em que eu tremi mais e estava mais ansioso e a balbuciar mais, e não é fácil eu balbuciar, normalmente a palavra sai-me disparada, foi quando entreguei ao Fernando Alves. O Fernando Alves, que está na Antena 1, Uhum. e que durante muitos anos fez os sinais na TSF, na Antena 1 agora faz os dias que correm, ele é um cronista exímio. E eu muitas vezes, quando queria escrever coisas verdadeiramente bonitas, às vezes quando fazes filmes curtos, seja de um destino turístico, seja para passar uma mensagem forte, seja às vezes corporate também, mas enfim, quando tens de fazer textos muito curtos, a sintetizar uma ideia, a cassete que eu punha na cabeça era o Fernando Alves a falar. E, portanto, há momentos neste livro que eu literalmente estava a ouvir a voz dele na minha cabeça enquanto estava a escrever. As descrições, quando se tornam mais poéticas, é muita voz dele na minha cabeça. A rádio influenciou-me imenso ali. Influencia também de outra maneira que às vezes tu nos livros tens de ter a ciência, digo eu, da minha vasta experiência de um livro escrito, parece estúpido, mas já pensei bastante sobre isto também e já falei bastante com outros escritores sobre isto. E de facto, é preciso às vezes teres a ciência de onde é que tu podes enxergar mais com a informação. Porque há informação mecânica que é preciso para compreender essa história, não é? Se estás a contar uma história de ficção científica, então tu tens que encontrar as bolsas do texto onde podes, ok, toma lá a pastilha de como é que isto tudo aconteceu e não me chateies mais com isto até ao fim do livro. Pronto. Tu tens vezes que encontrar essas bolsas, esses espaços onde é pertinente colocares mais informação e menos descrição, não é? É Uhum. carregares o leitor com informação suficiente para poder digerir melhor a história e não ter grandes pontas soltas quando chega à altura. Aqui isso às vezes há quem tenha a atenção de fazerem diálogos, não é? Mas Uhum. às vezes acontece aquele diálogo falso, Bom. do género, olha, vais ver o espetáculo do Zéfiro? Sim, sim, do Zéfiro, aquele mágico muito famoso, que já deu espetáculos um pouco por todo o mundo e que acaba de escutar não sei quantas salas, não sei onde. E tens aquele síndrome do anúncio de bancos na rádio, não é? Que é, género, olha, sabes quem é que jogou? Quem? O João. A sério, João? Ah, sim, ele acabou de investir no Deutsche Bank com ações não sei quanto a prazo, não sei o quê. A sério, vou já investir. Mas ninguém fala assim. Então, no livro, eu para caracterizar o Zéfiro, eu uso um gimmick que é o programa de rádio. Um programa de rádio que eu estava a fazer até, na altura fiz durante um tempo, que era um Botinhos por Sair de Casa, que foi criado pelo Rui Alves de Souza, que inclusive foi um beta reader do Última Ilusão, Ok. que é um tipo fantástico que tem imenso, imenso talento. E ele, e o Zé Carlos Trindade, que também é meu colega da rádio, às vezes coincidiam nesse programa do Mortinhos por Sair de Casa, e ele a dizer as suas questões culturais, o Zé Carlos Trindade a conduzir a emissão. E, portanto, eu coloco um diálogo entre eles os dois, e aproveito para fazer uma pescadela de olhar à Antena 1, não é? Fica sempre bem. E aí é uma maneira plausível, airosa, de tu dares uma data de informações que de outra Uhum. forma dificilmente poderias dar. Não as ias meter num diálogo coloquial entre pessoas, não as ias meter na descrição de um cartaz, quer dizer, e esta mecânica pode haver outras, mas aqui a rádio veio de facto em meu auxílio, não é? Uhum. E já tenho a ideia do o terceiro livro que me vou pôr a escrever, então a rádio vai ter um papel fundamental. Mas isso é. Então, já que estamos na conversa, a última pergunta desta primeira parte é exatamente essa. E já foram aqui revelados assim alguns pontos, digamos assim. Quais é que são os projetos para o futuro? Projetos para o futuro. Pronto. É um livro de ficção científica que já está escrito. Ok, sci-fi. Bem, assim, é um thriller porque eu estou numa chancela, se bem que agora somos todos Penguin, mas já tenho que pensar num novo nome para o Em Suma escrevem lindamente. Olha, em primeira mão acho que vai ficar, em suma, os pinguins escrevem lindamente. Sabes, tipo assim, com uma emenda por cima, tipo, à martelada, pau, os Uhum. pinguins, mas acho que vai ficar assim. Ah, e, hum, lá está. Tem uma aura de thriller, tem que ter sempre, tem um mistério para resolver, tem tudo isso.
mas tem uma roupagem de ficção científica. Tenho algum receio que, por dizer que é de ficção científica, possa afastar algumas das pessoas que leram A Última Ilusão, não é? Mas eu acho que isso acho que os géneros são bastante fluidos na literatura também. Acho que isto não vai ser barreira para nada. Deixa-me só interromper-te. Eu costumo dizer que etiquetas estão na roupa e mesmo essas dão comichão, portanto. Sim, exatamente. Olha, bem metido, sim senhor. É como a outra frase que deste há bocado também, que está o mundo de maravilhas, mas é que não há tantas maravilhas. Uma coisa assim de sério. Mas o país das maravilhas, mas não tem tantas maravilhas como isso. É isso mesmo. É um livro que se passa no futuro. Não vou dizer já o título porque isso pode ser mudado e tal, mas essencialmente preocupa-se muito com a questão da inteligência artificial, preocupa-se muito com a forma desumanizada como estamos cada vez mais a ver as nossas elites a pensar. Ou seja, nós estamos com um sério problema de falta de empatia, de falta de humanidade nas elites, mais do que as que nos governam e que elegemos, as elites que mandam nessas elites. Bilderberg. Sim. Nós estamos a ver demasiados exemplos de medidas que eram absolutamente impensáveis, ou discursos que eram absolutamente impensáveis há 10 anos, a serem ditos de forma impune à nossa porta, aqui em Portugal, mas então a nível global, a nível internacional, com a administração atual nos Estados Unidos, de uma forma assustadora. Acho que estamos a dormir um bocado na forma. Nós que ainda acreditamos em instituições e aqui ainda acreditamos em cooperação e ainda acreditamos em serviços sociais e em estados sociais, etc. Estamos a dormir um bocado na forma. Há coisas que são ditas neste momento nos Estados Unidos que eram razão para estarem a ser partidas coisas na rua e estar a haver revolta popular a sério. Não é que há protestos coloridos com cartazes fininhos e não sei o quê. Está muita gente na rua, está bem, mas há coisas a serem ditas e feitas neste momento que exigiam mesmo uma revolta popular grande. Eu não sei se em França aguentariam exatamente o mesmo tipo de coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo. Mas o livro preocupa-se muito com isso. Preocupa-se muito com... Eu parti do ponto onde estava, quis imaginar o mundo onde o meu filho vai ter que viver daqui a 60 anos. 60? Não, 50. 50. São em 2075. E por um lado, esse raciocínio levou-me a coisas fascinantes. Lá está a invenção do fogo. Pode ser usada por coisas boas. Mas ao mesmo tempo, essas coisas fascinantes também tinham um lado terrível. O reverso da medalha. E eu cheguei à conclusão que o que tornará a tecnologia terrível é sempre o fator humano também. Claro. São sempre as pessoas. Os anjos e os demónios somos sempre nós. A razão pela qual nos tornamos demónios ou anjos às vezes não é controlável, mas outras vezes é. E outras vezes é previsível. E outras vezes a gente vê o caminho que está a ser trilhado. E se não fazemos nada vai ser trilhado à mesma. E portanto, eu só desejo que o livro se mantenha uma obra muito interessante, mas que a nível de factos se torne desatualizada. Porque eu não quero que o meu filho venha a viver num mundo assim. Agora, o que presidiu à criação do livro foi precisamente isso. A personagem principal eu imaginei como sendo um tipo que tem a idade do meu filho agora e como é que ele vai viver daqui a 50 anos. O livro levou-me muito mais a lugares feios do que a lugares bonitos. Mas tem esperança à mesma. E no fundo tenta responder a uma questão que é: e se as máquinas quisessem aprender a ter fé? É quase lives de Philip K. Dick. Precogs e... Completamente, anda muito por aí. Mas curiosamente, no lote de inspiração, no carvão que eu meti para a máquina, não havia tanto P.K. Dick, embora haja coisas dele que influenciam, mas houve bastante Asimov, houve bastante Michio Kaku, até porque eu precisava não tanto da parte da ficção, porque, como eu te disse, eu tenho algum medo às vezes de plagiar involuntariamente, embora isso nunca aconteça, não é? Para plagiar tens que plagiar, como eu já disse, e eu não faço isso. Mas eu quis muito, foi informar mais de um ponto de vista de
especulação científica. O Michio Kaku acaba por fazer um pouco isso, não é? Baseando em coisas que existem, em estudos que são feitos, em teorias que já existem, e digere-as e passa para o leitor, e acaba por, de uma forma, para um leigo como eu, acaba por ajudar a pensar no nível especulativo que tens de pensar para fazer uma coisa de ficção científica, não é? Porque eu quero agradar aos leitores de romances, aos leitores de thrillers, isso está tudo lá, as relações humanas estão lá, se os personagens estão fortes, tu agradas ao leitor de qualquer género, mas o leitor de ficção científica precisa dos gizmos, precisa das engenhocas, precisa das teorias científicas inovadoras, não é? Precisa das concepções de espaço e tempo, precisa dessas coisas todas para também lá meter o selo, sim, isto é de ficção científica. E então isso também tem que lá estar, não é? De uma forma airosa. Pronto. Ok, sim senhor. Então, terminamos a parte aqui da nossa conversa sobre a obra e agora vamos falar sobre o autor. Sim, senhor. Vamos a isso. Então, e a primeira pergunta, aliás, as perguntas repetem-se sempre nesta parte. A primeira pergunta é: como é que começou a paixão pelos livros? Desculpa, como? Como é que começou a paixão pelos livros? Como é que começou a paixão pelos livros? A minha mãe é professora de português. E de Ok, francês. então está tudo explicado. O meu pai era um leitor tremendo. A biblioteca dos papás, como eu costumo dizer, que está espalhada entre Lisboa e Armação de Pera, e um bocadinho também em Manta Rota, é onde eu me abasteço muitas vezes durante o verão. Quer dizer, claro que basta passar por uma livraria, uma feirinha dos livros, e entre eu e a minha mulher e o meu filho lá perdemos a cabeça e compramos mais uns quantos. Até porque eu gosto muito de livro físico, que tenho uma data de livros na arrecadação neste momento que já li, e que entretanto tenho que arranjar mais uma estante para meter aqui em casa para os arrumar. Uso estas estantes assim em forma de coluna, estás a ver? Ok. São jeitosas e dá para guardar muita coisa e vão funcionar. Mas estava-te a dizer, a minha mãe, sendo professora de português, incitou-nos desde muito cedo a ler. E depois houve aí uma fase da minha vida em que eu estava muito mais ligado à parte audiovisual e, portanto, tinha que ver muito mais era séries e ver muito cinema, ver muitos filmes. E nessa altura a leitura ficou um bocado para segundo plano. Ao mesmo tempo, houve ali alguns anos na faculdade em que eu, ao falar com outros colegas que liam bastante, percebia que tinha ali algumas lacunas, e foi na altura que varri o Kafka, por exemplo, não é? E quem comecei a ler alguma coisa dos russos. E depois, quando comecei a escrever quase industrialmente para uma data de necessidades, quer dizer, tenho uma avença com uma empresa que escreve, que faz conteúdos para museus. Okay. E a certa altura eu estava a escrever com uma tal frequência, dei conta, tu estás a escrever mais do que estás a ler. Isto não é bom, isto não é saudável. Ora, como eu tenho que escrever muito, eu passei a ter que ler muito. E então houve um trabalho em particular em que era para escrever sobre uma igreja barroca. Okay. E eu estou a escrever, aquilo não me está a sair, e penso, espera lá, eu nunca li o Memorial do Convento. É um crime. Então pus-me a ler o Memorial do Convento, obsessivamente. Epá, e não é que depois, quando me meto a escrever, o que eu escrevia cheirava à igreja velha. E isso, de facto, dá que pensar. Há alguns livros, eu tenho uma relação curiosa com eles. Por exemplo, eu sempre tive medo de ler o Diário de Anne Frank, porque eu cheguei à história da Segunda Guerra Mundial e da chacina dos judeus muito cedo na minha vida, com 9 anos, 10 anos. Os meus pais tinham a grande crónica da Segunda Guerra Mundial, das coleções do Reader's Digest, lá no escritório, na biblioteca no Porto, quando eu ainda morava no Porto. E tive sempre muito medo de ler esse livro. E já tinha visto as adaptações de teatro antes de ler o Diário de Anne Frank. Mas ali, nos meus 40 anos, eu meti na cabeça, tens que ler. E chorei que nem um desalmado. Acho que é tão importante lê-lo na juventude quanto é importante lê-lo na idade adulta. E relê-lo. E relê-lo muitas vezes. Mas em particular, eu já conhecia a história, já sabia tudo. Sabes o que é estares a ler e a 3 páginas do fim, ela manda tanta esperança para aquelas páginas fora, estás a ver, eles vão safar. Não, eles vão safar. Isto vai ser tipo o Inglourious Basterds do Tarantino.
Sim. Eles vão se safar. Há um passo de mágica qualquer. Eles vão se safar, eles vão se safar, eles vão se safar. Porquê? Por causa da quantidade de esperança que aquela danada daquela miúda, ou o pai dela, a rever, quando transcreveu as páginas do diário, meteram ali. Pronto. Então, isso é uma coisa, é um exemplo de uma relação estranha que eu tenho com alguns livros. Mas, no fundo, agora então que estou metido nesta atividade, dou por mim a ter a enorme felicidade de ler muitos autores portugueses, novos, contemporâneos. Os clássicos estão todos a bater-me à porta dizendo: então, lê-me a mim também. Porque, só dos colegas de chancela já deu para perceber, não é? Exato. Eu ando a ler aquilo tudo. E são livros muito diferentes e todos muito bons. Depois, fora de chancela, para dar uns exemplos, agora o Francisco Ramalheira, a Anabela Lopes. Quantas recomendações já lá vamos? Hã? Quantas recomendações já lá vamos? Ok. Então pronto, tudo bem. Então já lá vamos, sim senhor. Mas pronto, é isso. Atualmente estou muito embrenhado em colegas de chancela e não só. Escritores portugueses contemporâneos. Sim, senhor. Olha, já agora, eu não sei se aceitas esta minha recomendação ou não, por causa de teres falado no Diário da Semana. Eu conheci ao lado dos campos de concentração, mas a determinado momento quis perceber o que é que era um gulag. Ok. E então li um livro que eu não sei se atualmente está em situação ou não, que se chama O Sabor do Paraíso, que é a experiência de um homem num gulag soviético. E é muito impactante também. Ok, peraí, como é que se chama mesmo? O Sabor do Paraíso. O Sabor do Paraíso. Posso enviar por mensagem, até posso Boa, ver manda por favor. Eu também tenho que ler o Arquipélago do Gulag, que é do Solzhenitsyn, não é? Exatamente. E o Pavilhão dos Ansiosos. Ok. Manda-me essas recomendações que é para eu não me esquecer. Sim, senhor. Olha, agora, aqui a segunda pergunta, e parte aqui da minha tentativa de conciliar e de criar aqui sinestesias entre as diferentes artes. E isto congrega-se numa playlist do Spotify. Ok. E então, a pergunta é se há alguma música ou músicas associadas ao processo da escrita aqui da Última Ilusão. Sim, senhor. Então, Duas muito importantes desde logo. Muito bem. O concerto número 3 de Rachmaninoff. Ouvia muitas vezes porque punha-me no mood certo para a história. Ok. Número 3, não estou a confundir, exatamente, número 3, concerto número 3. Dos Mew, MEW, o Comforting Sounds. Há uma parte do livro que é um diálogo de um casal que é muito importante, que é muito intenso, que eu acho que ficou muito realista. Uhum. E o momento em que eles eu posso só dizer que sentimos o frio e a fome. Sim, olha, pronto, obrigado. Pronto, ainda bem que dizes isso, porque era essa a intenção. E o momento em que a cena finalmente aquece, eu pensei nessa música. É uma música muito importante para mim e para a minha mulher, mesmo muito importante. E essa estava lá também. Quando terminei o livro, ouvi o Silêncio e Tanta Gente, da Maria Guinot, que para mim é a mais bela música do Festival da Canção. É verdade. Eu também adoro. Eu sou É mais bela. Fã incondicional e adoro essa... E não só, o refrão, troca a minha vida por um dia de ilusão. Não é? Tem tudo a ver. Mas como eu não consigo escrever enquanto se está a cantar na minha língua, e mesmo que se está a cantar em inglês eu tenho alguma dificuldade, as músicas normalmente são instrumentais, e então eu ouvia no final. Tinha na minha cabeça às vezes a escrever, mas ouvia no final. E atenção, eu gosto muito do Amar pelos Dois, mas mesmo assim considero o Silêncio de Tanta Gente uma música melhor. Acho extraordinária, é a minha preferida, pronto, nada a fazer. Então é isso. Essas músicas, sim, que me lembro. Depois há outras por ali fora, mas estas foram muito intensas. O Rachmaninoff, então, como é uma... gosto de ter músicas que ficam, não é? E ficam um tempo. E depois, às vezes, o algoritmo entronca nos outros concertos todos dele.
não é? Então é bom para um tipo a suportar as largas horas que está a escrever seguidas, e essa música punha muito no mood que eu queria. Ora bem, próxima pergunta. Como é que é encarar um papel em branco? Deixa cá ver. Eu acho que não encaro o papel em branco. Ok. Lá vamos voltar à muito repetida metáfora da Mafalda Santos, e é repetida porque é boa, é muito boa, é muito meritória, do escritor arquiteto e do escritor jardineiro. Eu acho que a Mafalda diz isto, não é? De que o escritor jardineiro vai escrevendo à medida, não planeia as coisas muito em antecedência, vai escrevendo página a página e vai por aí fora. E o escritor arquiteto planeia tudo de antemão. Eu acho que esse drama poderá colocar-se mais aos escritores jardineiros. Escritor, arquiteto, eu passo tanto tempo a germinar a história na minha cabeça. E isto vem da prática, claro, de pensar guiões e de pensar no quê. E a tua abordagem à coisa é muito prática, não é? Às vezes as regras do jogo estão muito definidas antes de tu começares, então siga. Eu gosto muito da ideia toda de ter a história já bastante planeada quando a começo a escrever. Neste livro, na Última Ilusão, essa guia era o guião. E portanto não havia página em branco. Era uma questão de expandir a didascália pequenina. Era mais o jogo de encontrar onde é que a história estava escondida. Uma coisa gira é tropeçar. Dou este exemplo muitas vezes na didascália. João e Pedro entram no teatro-circo, que é perfeitamente funcional para um guião. Há um ator que faz João, um ator que faz Pedro, e o teatro-circo toda a gente sabe o que é. Agora o realizador que filme e eles que façam o acting. No caso de um texto de livro, isto tem que ser transformado por ti para dares ao leitor toda a emoção e todas as matizes. No segundo que escrevi agora, não escrevi um guião de raiz, pensava que era isso que eu ia fazer, mas percebi que ia perder muito tempo a fazê-lo, então já criei um método que agora já estou a replicar para o terceiro livro. Que é um método que tem que ver com fazeres aquilo que eu chamo de uma estrutura burra. Vais lendo muita coisa, vais fazendo a tua bateria de personagens, vais gravando muita coisa para o telemóvel à medida que te lembras, vais criando o lore do livro. E a certa altura, lá por abril, maio deste ano, eu tinha uma estrutura burra. Capítulo, sinopse, capítulo, sinopse, capítulo, sinopse, capítulo, sinopse. O que é que acontece aqui, aqui e lá? E depois, quando tu começas a fazer a desova, quando começas a transformar aquilo tudo em texto, e eu fiz isso ao longo de 3 meses intensivos, duas coisas vão acontecer. Uma delas é aquela estrutura que tu tinhas ganhar corpo e a história que tu previste realmente ir acontecendo. Outra é as personagens de repente ganharem vida própria, sacudirem-te, dizerem: não, meu amigo, eu não sou uma personagem secundária, eu sou o principal. Vai dizer que eu sou o principal. Porque às vezes, se fores honesto com o que estás a escrever, de repente uma determinada personagem a que tu não estavas a dar valor entra com uma frase muito forte e tu pensas: ui, que este gajo tem sumo. Então é essa personagem que vai fazer acordar às 5 da manhã quando o despertador estava para as 7. E de repente essa sacana dessa personagem vai-te obrigar a ires à estrutura toda bonitinha que tinhas e dizer: não, espera aí, temos que fazer aqui uma duela nova e temos que fazer um implante aqui e agora temos que fazer um bypass acolá, não é? Temos que fazer alterações no início da estrutura e no final. E o final é uma junção do planeamento todo que tu fizeste com estas brincadeiras que acontecem ao correr da pena. Pânico da página em branco não chego a ter. Tenho a certa altura, a obsessão do rever. Eu quero ter o primeiro draft o mais depressa possível. O mais depressa possível, uma coisa que eu consiga ler do princípio ao fim, para depois me entregar à parte que eu mais gosto, que é a revisão. Rever o que se escreveu. Não é nada doloroso para mim. Eu adoro rever o que escrevi. Rever e voltar a rever. Porque eu tenho plena consciência que não sou nenhum gênio. E que a única maneira que eu tenho de ombrear com tanta boa literatura que há para aí é aquilo que aparece aqui não ser o resultado de um Pedro. É o resultado de 20 ou 30 Pedros. Repetidos sempre sobre o mesmo objeto. E revendo sempre o mesmo objeto. E depois, claro, com o contributo precioso, não só dos better readers,
e das pessoas em quem eu confio que leem o livro, e a minha mulher, e os meus amigos e por aí fora, mas também da editora, como é óbvio, não é? Que tem aqui na Última Ilusão um papel decisivo. A Diana Garrido fez um trabalho absolutamente extraordinário e melhorou o livro de imensas formas. E, portanto, é isso. Pânico de página em branco. Não tenho. Ok, sim senhor. Penúltima pergunta. E eu aviso desde já que o número é meramente indicativo. Ok. 3 recomendações literárias. Ok. 3 recomendações literárias. Vou fazer batata. Todos os da Suma. Mas então eu tenho uma rubrica, não é? Já estou sabe. Ok. Eu outro dia fui desafiado para isso, pá, com o risco de me repetir, mas a razão pela qual recomendo estes livros é, para já, um estrangeiro, porque ando a ler poucos, mas este marcou-me muito e posso realçar, sem desprimor dos outros autores portugueses todos, que quero falar. Que é este, é o Hotel Silêncio, da Aydur Ava Ólafsdóttir. Já leste Rosa Cândida? Diz, desculpa? Já leste o Rosa Cândida dessa autora? Ainda não. Mas já leste este? Não. Ok, então vamos trocar, está bem? Eu vou ler este, tu vais ler este. Este aqui, para mim é uma coisa fascinante aqui. Para além do humor assim frio e negro, como nós já falámos há bocado, tem uma coisa que eu gosto muito, que é o facto de ser uma autora a descrever a psique dos homens. E é bom, porque ela descreve homens bons. É que há homens bons, ok? Eu sei que o mundo está a dar muitos exemplos de homens maus, mas há homens bons, há homens decentes. Pronto, mas se tu gostas desta autora, já sabes que isto é vinho do bom, não é? Já sabes que é uma boa colheita. Pronto. E a premissa é muito interessante. É a história de um homem que está deprimido, que se quer suicidar, mas a logística do suicídio começa a atrapalhá-lo. Isto é uma coisa muito nórdica, percebes? Está na possibilidade da coisa, de género, mas agora vou chatear as pessoas. Quero-me matar, mas vou chatear as pessoas. Quer dizer, que eles chegam cá a casa. Hã? O arquiteto. Exatamente. Está a arquitetar o próprio suicídio. Então decide que a melhor coisa a fazer é ir para um país em guerra. E mais não digo. Porque a partir daí a história torna-se interessante. Outro livro... olha, espera lá. Para não recomendar exatamente o mesmo que eu vou recomendar no café com a Ana Banza, dá-me aqui só um momentinho que eu vou buscar ali ao quarto no instantinho, que é dessa autora. Espera aí um momentinho. Espera. Sim, senhor. Ora, quem é este aqui? A Tosse. Este livro é de uma autora chamada Maria Miguel Pereira, que eu entrevistei no Mesa para Dois recentemente. E eu gosto de falar dos livros dela por uma razão. Ela não está nas livrarias. Portanto, tem que ser divulgada, não é? Para as pessoas poderem adquirir os livros dela. Sigam-na no Instagram, Mami Geographic. Mami Geographic é como se segue no Instagram, mas se procurarem Mami Pereira, vão lá parar. Mami de Maria Miguel. E é giro porque este livro, ela tem uma cultura clássica fortíssima, de música clássica. E neste livro tu tens diálogos que partem de perguntas com compositores, não é? Mais ou menos assim, são pequenas crónicas, que têm sempre como pano de fundo uma das obras que esses compositores fizeram. E, portanto, acaba por ser um livro que te faz viajar pela música clássica, mas ao mesmo tempo por vários aspectos da condição humana que são muito interessantes. E a prosa dela é bastante bonita, bastante engraçada. Depois ela tem outros livros que são mais do género pop. O mais recente é um almanaque chamado... Não é um almanaque, aquilo chama-se Flashback 80-90, que é sobre recordações dos anos 80, mas está contextualizado de uma forma muito engraçada também. E pronto, e vale a pena também conhecer, porque lá está, convém segui-la para poder adquirir os livros. E tem este formato quadrado que é muito interessante. Ué, isto agora funciona bem. Que é, já agora, tu eu também te recomendo um. Por causa de teres falado nessa questão do almanaque 80-90, não sei se já leste a teoria de catástrofe. Eu já falei neste livro. Ainda não. Está na TBR. Está na TBR. Até isso. É de uma autora portuguesa, está-me a falhar com uma agora. Rita Canas Mendes. Exatamente, Rita Canas Mendes. Exatamente. Está na TBR. Flashback no
90 é fundamental. Ok. E há outro que eu vou referir porque estive presente no lançamento do livro e acho que é um livro excelente, muito bem escrito, que está a suportar o telemóvel neste momento. Uma troca, que vem aqui a tosse para baixo, para segurar melhor. Ok. E é este livro que é O Processo, de Dulce Souza Gonçalves, que é um livro escrito com base em processos da PIDE, que estavam na Torre do Tombo, e que a certa altura o próprio processo da PIDE está embranhado no meio da prosa. Tu chegas a ter momentos em que estás a ler a voz das personagens entrecortada com frases do processo da PIDE e mistura uma história de amor com gente que realmente existiu, que realmente, eu conheci pessoas dessas no lançamento do livro. Fala dos que fugiram da ditadura, dos que se exilaram, mas também das pessoas que ficaram e que às vezes tinham aquela coisa, sabes, normalmente as pessoas que tinham a possibilidade de fugir da ditadura, de se exilar em França, eram quem estava nas universidades, era quem estava nos seminários, era o filho querido que os pais lá na aldeia tinham investido tudo nele. Então esse aspecto também me tocou muito no livro, que era como ficavam as famílias quando estas pessoas depois iam embora, porque queriam resistir, porque eram subversivas em relação ao regime. E às vezes as pessoas que estavam lá na aldeia não tinham maneira como compreender, viam isto como ingratidão, diziam, mas porquê é que ele está a meter em políticas? Porque nós sacrificámos tudo para poder ter uma vida, e estudar e ser o doutor e não sei o quê, e ele agora por causa das políticas vai desistir de tudo, né? Até esse diálogo aqui está, entre muitas outras coisas. O livro está muito bem escrito e acho que vale também muito a pena. Portanto, são as minhas recomendações. Poderia dar muitas mais. O Octeia do Cortázar li este ano e finalmente li e acho uma maravilha absoluta. Entre muitas coisas que li este ano, mas estes três acho que sintetizam bem. Ok, senhor. Muito bem. 3 recomendações anotadas. E vamos então para a última pergunta, que eu costumo chamar o meu momento Daniel Oliveira. Não sei se já antevês a minha última pergunta, se já sabes qual é que é e se te preparaste para ela. Eu não me preparo nada. O que dizem os meus olhos, né? Não, é parecido, mas tem que ter aqui um toque literário. Força. Se a tua vida fosse um livro, qual é que seria o título? Eu acho que uma vez eu já respondi a uma pergunta parecida. Eu acho que era o eterno, ou o eterno novato ou o eterno turista. Ok. Uma destas. Talvez o eterno turista, porque ao fim de algum tempo na nossa Eu vida... gosto mais. Gostas mais? O eterno turista. Pois, claro, tu viajas como ao caraças. Mas não levaria para as viagens, sabes? Sim. Eu estou a brincar. Convém um gajo ter humildade sem se rebaixar. Eu sei das minhas qualidades, mas tenho humildade suficiente para perceber que há malta que anda nisto nos livros há muito mais tempo do que eu, que há malta que lutou pelos livros muito mais do que eu, e já dei por mim a fazer conteúdos para cinema, por exemplo, os Prémios Sofia, e chego lá e à minha volta tenho gente que já deu muito mais ao cinema do que eu. Ou seja, eu ao longo da minha vida, precisamente por ser multifacetado, cheguei muitas vezes aos sítios para fazer companhia a gente que já lá estava há muito tempo. E, portanto, eu sempre entrei numa de bater à porta, posso entrar? Eu tento ser o melhor possível nessas áreas, ombrear com os melhores o mais possível, tenho que trabalhar que nem uma besta para o conseguir. Imagino que quem lá está há muito tempo chega lá mais rapidamente. Mas eu aprendi a gostar disto. De antes dava muita ansiedade, dava uma síndrome do impostor que ainda tenho do tamanho do Titanic. A minha síndrome do impostor foi alimentada exatamente por isto, por tantas vezes e tantas vezes chegar a sítios onde já havia muita gente a saber daquilo e agora vá, trata. Quando faço comédia para empresas estou permanentemente a ter essa sensação, porque o que eu faço é estudar a empresa a fundo para fazer uma peça cómica sobre a empresa em que eu tenho que convencer as pessoas que trabalham lá há muito tempo. É ser impostor. O meu síndrome de impostor vem do facto de eu muitas vezes ter que ser o impostor. Então, quando eu chego, por exemplo, a estes livros,
Eu chego por via de um guião de cinema, não é? Eu chego por via de uma história que de repente eu pensei, e se eu transformasse isto em livro? E de repente o livro é apreciado, e de repente o livro é lido por uma editora, muito mais uma editora fantástica, e acontece. E eu a partir daí pensei, este não é o único que tu escreveste, tu vais ter que escrever mais, vais ter que ser consistente nisto que fazes. Talvez a literatura venha a ser o sítio onde eu vou ser menos turista. Porque eu vejo-me de facto a fazer isto muitas vezes. Quando me perguntam o que é que eu faço na minha vida, a minha resposta hoje em dia é qual é o teu trabalho? O meu trabalho é demasiado. Eu faço muita coisa diferente. E sou sempre turista nisso tudo. Agora, quero ser um turista informado, bem educado, que não parte as coisas, que divulga o destino, que o preserva, que se tem dinheiro investe para o tornar melhor. Eu quero ser este turista. Eu nunca na minha vida vou ser o turista mal educado que estraga os sítios para onde vai. Eu quero ser o viajante. É uma frase que uma vez ouvi ao Fernando Alves e acho que é mais ou menos assim. O turista muitas vezes não se lembra do sítio de onde acabou de regressar. O viajante não para de pensar no próximo sítio para onde quer ir. Ok, então turista não. Mais ou menos assim. O eterno viajante. Vá. E as pessoas vão pensar que é um livro de viagens e a primeira fala é se quer um livro de viagens, leia o João Barradas. Então, já temos título e primeira frase, não é? Pumba, dá-lhe. Pronto, é isso. E pronto, terminámos aqui as nossas perguntas. Eu não sei se queres dizer mais alguma coisa então aqui sobre A Última Ilusão, que por acaso foi a primeira, não é? Sim, é giro ter sido assim. O primeiro livro é A Última Ilusão. Quero dizer que temos aqui Última Ilusão, que é uma boa prenda de Natal. Portanto, vale a pena. Não desaparece debaixo da árvore. Diz? Não Sim, desaparece debaixo da árvore. não desaparece debaixo da árvore. Está a desaparecer das livrarias. Não, a sério, eu estou a querer comprar para oferecer a alguns amigos e às vezes tenho alguma dificuldade já a encontrar nas livrarias. Mas pronto, nas plataformas a encomendar, etc., com certeza conseguem e há ainda alguns exemplares por aí. E pronto, há também a versão digital, caso queiram. Agora, pronto, o 12 do 12 é um dia de enorme simbolismo. Isto calha mesmo muito bem fazer aqui o 12 do 12. E lá está. Espero que leiam. Se ainda não foram ao Goodreads, os que leram, vão lá e deixem lá o vosso rating, que é uma coisa gira também, que ajuda. E pronto, e é isto. E olha, os leitores dão vida aos livros. Tu, João, és dos que dá muita vida aos nossos livros e tenho-te a agradecer imenso. Não só por isto, por tudo o que estás a fazer, por mim e pelos outros. E isto é extensível a tantas outras pessoas. A Lúcia Matos, por exemplo, foi logo das primeiras assim, a aparecer. O Bruno Raminhos. E lá está. E eu começo a dizer estes nomes, depois esqueço-me de outros que são tão importantes. Não quero esquecer-me. Mas toda a gente, a sério, sem exceção, o Culto Literário, o Cris, tanta gente que ajuda nesta divulgação, eu só tenho que agradecer e garantir-vos que vou continuar a dar o meu melhor para pôr livros cá fora, para continuarmos a fazer esta viagem juntos. Senhor, e nós cá estaremos para sermos eternos viajantes nessas tuas entrelinhas. Muito obrigado. Obrigado. Olha, lá está, para a biografia póstuma, o eterno viajante. A eterna viagem, não é? Agora a viagem eterna do eterno viajante. Ui, estamos a pôr camadas em cima de camadas. Isso já são camadas de camadas. Já está um bacalhau com carne isto. Não, isso é quase a fala do burro do Shrek. Sim, exatamente. Sim, senhor. Então, resto boa noite. Boa noite. Bem. Eu vou agora ver o David Fonseca. O David Fonseca, o Silence Sport. Muito bem. Então, melhor ainda. Boa degustação musical. Muito obrigado. Olha, e boas festas já agora. Obrigado, igualmente. Muito obrigado, João. Obrigado.